Então nós já discutimos, né, a função dos aminoácidos, como que eles são importantes, eles são utilizados aí na produção dos neurotransmissores, por exemplo. E as proteínas são os principais componentes, partícipes, né, das reações bioquímicas do corpo, funcionando também como sinalizadores. E aí eu trouxe esse trabalho aqui, de 2010, falando sobre a miostatina. Miostatina e redução da massa muscular em doenças crônicas. Essa abordagem serve para mostrar para vocês a importância de se ter esse conhecimento bioquímico. Porque em todos os processos que envolvem a saúde e a doença, a bioquímica também está lá, direta ou indiretamente. Então, para que você seja um profissional de saúde completo e capaz de identificar aí tanto novas doenças, novos tratamentos, quanto compreender como é que funcionam as doenças já descritas, é necessário adquirir esse conhecimento bioquímico, ter essa capacidade. Esse trabalho foi desenvolvido lá na Unesp de Botucatu. Então, a miostatina, para começo de conversa, ela é uma proteína. Então, ela é formada por uma cadeia de aminoácidos, né? Ligados por ligações peptídicas. A miostatina também é conhecida como fator de crescimento e diferenciação 8, GDF8. Regula o crescimento de músculos esqueléticos durante o desenvolvimento embrionário e na vida adulta. Ela foi descoberta em pesquisas para identificar novos membros da superfamília fator transformador do crescimento beta, de fatores de diferenciação e crescimento celular. Os objetivos desse estudo consistiram em descrever o histórico e as características da miostatina. O resumo desse trabalho aqui é uma forma de mostrar para os leitores, né, qual a importância da miostatina, como ela foi descoberta, quais as suas características, né? E o principal fator relacionado à miostatina nessa regulação do crescimento muscular esquelético é que quanto mais miostatina presente no músculo ou na circulação sanguínea, menor é a multiplicação das células musculares esqueléticas e pior é o reparo dessas células. Então, existe uma correlação negativa entre a expressão gênica da proteína miostatina e a massa muscular. Vou fazer uma revisão aqui de como isso funciona. Esse é o núcleo da célula, essa é a célula. Digamos que essa é uma célula muscular, tá? Aqui dentro do núcleo nós temos o DNA celular, certo? Como é que ocorre a expressão gênica? Existem proteínas que vão desenovelar esse DNA, justamente o gene responsável pela miostatina. Esse DNA, então, será desenovelado, desenrolado, e será produzido um RNA mensageiro, que é um molde de um dos lados aqui da fita de DNA. Esse RNA mensageiro sai do núcleo e encontra os ribossomos. Quando o RNA mensageiro encontra o ribossomo traduz essa sequência de RNA e, com o auxílio do RNA transportador, que transporta os aminoácidos, como o próprio nome já diz, as proteínas são sintetizadas. Por quê? O RNA transportador, ele complementa a sequência de nucleotídeos do RNA mensageiro. Então, para cada sequência aqui de 3 bases nitrogenadas, existem 3 bases nitrogenadas complementares no RNA transportador.
quando eles interagem, e são vários RNAs mensageiros disponíveis, cada um com uma sequência, cada um correspondendo a um aminoácido diferente, ou sequências diferentes com o mesmo aminoácido, também é possível. Eles vão entregando aqui esses aminoácidos que eu fiz aqui em verde para o ribossomo. E o ribossomo, no final das contas, vai sintetizando essa proteína, conectando esses aminoácidos. No final das contas, você tem uma proteína formada. A gente viu que as proteínas se dividem em estrutura primária, secundária e terciária. Essa fita de aminoácidos se dobra, elas adquirem as configurações folha beta, né, ou alfa-hélice. Depois ela pode ser unida a outra sequência proteica, formando uma estrutura quaternária, enfim. Aqui existem diversas modificações. O fato é que a miostatina é sintetizada dessa forma, né, é expressa, e quanto mais expressa for, menor a massa muscular esquelética. Então, existe uma correlação negativa. Quanto mais miostatina, menos massa esquelética. E isso tem sido observado em diversos estudos. E a correlação negativa pode funcionar da seguinte forma também. Quanto menos miostatina, mais musculatura esquelética. Depois eu vou procurar com vocês uma raça bovina que tem alterações genéticas em que ela tem menos miostatina. E os bois têm uma grande quantidade de músculos. Então, se eles têm problemas na expressão gênica da miostatina, mais musculatura esquelética, tá? A correlação negativa funciona para os dois lados. Costuma funcionar para os dois lados, né? No caso aqui, funciona sim. Então, como existe essa correlação negativa, isso sugere que a miostatina possa estar envolvida na indução da hipertrofia e inibição do crescimento da musculatura esquelética. Então vejam, uma proteína sintetizada pelos próprios músculos esqueléticos regula a multiplicação dessas células musculares ou o reparo dessas células. Quando há muita expressão gênica, pouco reparo e pouca multiplicação celular, o paciente pode desenvolver a sarcopenia, por exemplo, né? Atrofia muscular esquelética. E isso é observado em diversas patologias crônicas, né? O mecanismo de ação da miostatina também foi avaliado experimentalmente em várias doenças, como insuficiência cardíaca, neoplasias, cirrose, distrofias musculares, uremia e denervação. Os resultados sugerem que a miostatina exerce ações relevantes na redução da musculatura esquelética associada a estas condições. Também em humanos, os estudos realizados com indivíduos saudáveis em pacientes com doenças crônicas reforçam esse conceito. Há possibilidades terapêuticas que permitam antagonizar a ação da miostatina e reverter ou impedir a perda de massa muscular associada a doenças crônicas. Vejam que interessante. Então, quer dizer que as células musculares sintetizam a miostatina, expressam o RNA mensageiro correspondente à miostatina, esse RNA mensageiro é traduzido, as proteínas miostatinas são liberadas na corrente sanguínea. Como a miostatina não estará livre, né? Ela estará ligada a um peptídeo. É como se ela precisasse ainda de alguma conversão enzimática para poder atuar. Então, esse peptídeo ligado à miostatina tem que ser quebrado, clivado enzimaticamente, liberando a miostatina para que ela possa exercer sua função, tá? Então, vou colocar aqui a miostatina mais o peptídeo. Mas, enfim,
é essa miostatina circulante que será capaz de estimular as células negativamente, para que haja um menor crescimento da musculatura esquelética e não haja o reparo dessas células. O que nós poderíamos usar, nós já vimos na disciplina de bioquímica, para neutralizar essa miostatina que está circulando no sangue? Alguma sugestão? Então aqui, ó, nós temos um capilar, por exemplo, e a miostatina circulando aqui. Ao circular, livre do seu peptídeo, ela influencia as células musculares. E vem aqui e impede a multiplicação dessa célula, impede que ela se repare. O que eu poderia utilizar para neutralizar essa miostatina circulante? Se você for esperto, você já leu aqui no decorrer do trabalho, né? Anticorpos monoclonais, que também são proteínas. Os nossos linfócitos B produzem anticorpos, né? Certamente vocês verão isso em algum momento na imunologia. Os linfócitos B sintetizam os anticorpos e liberam esses anticorpos no sangue. O anticorpo é um Y. Nós vimos lá que ele tem o fragmento constante e o fragmento variável, domínio constante e domínio variável. Se eu produzo artificialmente anticorpos contra a miostatina, e esses anticorpos se ligam aqui à miostatina livre, eu consigo, na teoria, neutralizar esses efeitos relacionados à redução da massa muscular associada à miostatina. Por quê? Esses anticorpos circulando no sangue acabarão por se complexar as proteínas miostatina, né? E eles vão formar ali um imunocomplexo, que será filtrado lá no néfron, ou será degradado por células do sistema imune, células fagocitárias do sistema imune, em algum momento ali no sangue. Então essa seria uma forma de reduzir a concentração de miostatina. E como eu já falei para vocês, já que existe uma correlação negativa entre a concentração de miostatina e o desenvolvimento da musculatura esquelética, se eu diminuo a concentração de miostatina circulante, eu aumento a massa muscular esquelética. Então, essa é uma possível alternativa que nós temos para atuar nesse mecanismo de ação que envolve a proteína miostatina e a degradação de células musculares. E essa é uma das alternativas, os anticorpos monoclonais anti-miostatina. Se você também aumentar a quantidade de peptídeo da miostatina resistente à clivagem, quando a miostatina estiver circulando sem o seu peptídeo e outro peptídeo que for resistente à clivagem aparecer, ele é conectado à miostatina, ela também perde a sua ação fisiológica. Ou pode ser utilizado também um antagonista da miostatina. Esse é um conceito que vocês verão dentro em breve na farmacologia. Agonista e antagonista. Quando a miostatina está circulando, ela precisa ser clivada do seu peptídeo, ficar disponível lá na corrente sanguínea, para que ela interaja com o seu receptor celular, certo? Então aqui nós temos uma célula que vai receber essa miostatina, tá? O núcleo da célula para cá. Existe aqui um receptor de membrana, então, que é capaz de perceber a miostatina.
É a partir da interação com esse receptor que são desencadeados sinais bioquímicos para que essa célula não seja reparada ou não se multiplique mais, tá? Só que imagine que eu use outra estrutura química muito semelhante à miostatina, mas que ocupa o mesmo local de ação. De vermelho ficou ruim, vou fazer aqui em roxo, tá? Se essa estrutura ocupa o mesmo local de ação e produz os mesmos efeitos da miostatina, a gente chama isso de agonista. Mas, se essa estrutura química aqui, se essa proteína chega aqui e ocupa o mesmo local de ação da miostatina, mas produz efeitos fisiológicos diferentes, que são o contrário do que faz a miostatina, nós chamamos esse componente de antagonista. Então, uma possível alternativa é aumentar a concentração plasmática de um antagonista da miostatina. Porque aí esse antagonista irá ocupar o sítio ativo da miostatina nas células musculares, impedindo que ela tenha uma grande atuação na inibição do crescimento das células musculares ou na inibição do reparo dessas células, né? E aí essas células morrem mais facilmente. Ok? A miostatina foi um achado de considerável importância clínica, porque se associa a debilidade, pior da qualidade de vida e menor sobrevida. E um dos nossos papéis como profissionais de saúde é buscar a melhoria dessas condições. Diversos fatores parecem estar envolvidos com redução da atividade, como redução da atividade física e neuromuscular. Então, se você quiser diminuir a sua miostatina para que você tenha preservada a sua massa muscular esquelética, basta fazer exercícios físicos e você já será capaz de manter sua musculatura esquelética funcionando. Para os idosos é que é o problema, porque eles não têm condição de se exercitar muitas vezes. E se o paciente já passou por uma perda da musculatura esquelética, certamente ele está muito debilitado. Então, é aí que entra essa terapia para que se reduza os níveis de miostatina de forma exógena, com anticorpos ou com antagonistas da miostatina. E pode haver aí diminuição do peso corporal, como perda de massa magra, ativação neurohormonal e aumento da concentração sérica de citocinas inflamatórias, aumentando aí os níveis de miostatina. Em meados da década de 90 foi descoberta essa proteína, também conhecida como fator de crescimento e diferenciação 8. Ela regula o crescimento de músculos esqueléticos durante o desenvolvimento embrionário e na vida adulta. Vejam bem, uma proteína desde o embrião até a vida adulta. Então, vejam como que esse conhecimento bioquímico é importante para vocês. Estudos recentes sugerem que a miostatina possa estar envolvida na redução da musculatura esquelética, frequentemente observada em pacientes com doenças crônicas. Ela foi descoberta em 1997, então isso é relativamente recente, quando se estavam aí procurando por outros fatores de crescimento. E ela é expressa quase que exclusivamente na musculatura esquelética. Ela também é expressa no tecido adiposo marrom. E então, o que significa ser expressa? Já expliquei para vocês, né? Então, na célula muscular, lá no núcleo da célula muscular, tem o ácido nucleico, DNA. Né? Ser expressa significa que
A sequência relacionada à miostatina, ao RNA mensageiro da miostatina, está sendo produzida nesse núcleo, vindo para o citoplasma, está sendo traduzida em proteínas pelos ribossomos, tá? Isso é ser expressa. Além da célula muscular, no adipócito do tecido adiposo marrom, essa proteína também está sendo expressa. Então existe ali o RNA mensageiro saindo do núcleo, encontrando o ribossomo e traduzindo esse RNA mensageiro em proteína com auxílio do RNA transportador. Isso é expressão gênica. Então, nesses dois tecidos, a miostatina pode ser sintetizada. E ela vai para a corrente sanguínea como um propeptídeo, ligado a um peptídeo, que depois de clivado, ela consegue exercer sua função fisiológica de redução da musculatura esquelética. Aqui, características do gene. O gene é transcrito como RNA mensageiro. Vejam, mRNA é assim que aparece nos trabalhos, tá? Que codifica um precursor de 375 aminoácidos. Então, a miostatina, a princípio, é ligada a um peptídeo, né? E toda essa estrutura tem 375 aminoácidos. Esse complexo peptídeo-miostatina vai para o sangue e depois de ser clivado, a miostatina fica livre para interagir com receptores de membrana. A sua atividade pode ser inibida por diferentes proteínas, como a folistatina. A folistatina também é outra proteína e é um antagonista da miostatina. Os genes relacionados à folistatina, os fatores de crescimento e diferenciação associados à proteína 1 e o próprio propeptídeo, com o qual forma um complexo circulante. É por isso que, se for produzido um peptídeo resistente à clivagem e liberado no sangue, ele se ligará novamente àquela miostatina livre e impedirá que ela atue, interagindo com o seu receptor. Há evidências de que a folistatina seja um dos principais antagonistas da miostatina, como eu disse. Quando sua expressão encontra-se aumentada, ocorre inibição do processo de atrofia muscular ativado pela miostatina. Então, quando o organismo aumenta a expressão dessa outra proteína chamada folistatina, aquela atrofia muscular que estava acontecendo é revertida. A miostatina está envolvida principalmente na inibição do crescimento e na regeneração, no reparo dos músculos esqueléticos. E ela também é reguladora da adipogênese. Então, isso não foi observado em vivo, mas ela pode ser sintetizada lá no tecido adiposo marrom por conta de alguma relação com o acúmulo de gordura. E quem que é o tecido adiposo marrom? Nós temos, embaixo da pele, camadas de gordura, que são repletas de mitocôndrias, por isso que é chamado de tecido adiposo marrom. Ele tem a função de nos aquecer, né? O urso, quando vai hibernar, também adquire esse mesmo tecido adiposo marrom. E é ele que permite que o urso fique quente lá dentro da sua toca durante todo o inverno. E ele é repleto de mitocôndrias, o tecido adiposo marrom. A musculatura esquelética também tem muitas mitocôndrias, tá? Porque ela precisa produzir energia com muito vigor, já que o músculo esquelético trabalha bastante, né? E pode ter alguma relação aí da miostatina com as mitocôndrias também. Mas isso são cenas aí dos próximos capítulos. A miostatina promove o aumento da degradação de proteínas musculares por meio da ativação do sistema proteolítico, ubiquitina, e de outros sistemas proteolíticos. Então, além de impedir essa multiplicação celular, ou por conta disso, a miostatina aumenta a degradação de proteínas dentro das células musculares.
Então, esse talvez seja um mecanismo de ação que impede que a musculatura se desenvolva numa grande quantidade, quando há uma grande expressão da miostatina. Vejam aqui a miostatina ativa, aqui é a membrana plasmática de uma célula muscular, por exemplo. Esse é um receptor da miostatina ativa. Quando a miostatina interage com esse receptor, são acionados, desencadeados processos bioquímicos no interior da célula. Então, genes são ativados e aí esses genes relacionados à atrofia muscular passam a ser mais expressos. Está vendo essa seta para cima aqui? Isso aumenta a degradação proteica e desencadeia aí a atrofia muscular. Outros genes também são desativados, PAX3, MioD, miogenina, e o crescimento muscular diminui, tá? Então, esse é um dos mecanismos de ação relacionados aqui à atividade da miostatina. E os estudos experimentais, né, para suportar esses dados? Eu falei para vocês de uma raça bovina que ajuda a compreender aí o mecanismo de ação da miostatina. Esse aqui é o Belgian Blue. É uma raça bovina que tem uma deleção, se não me engano, no gene que codifica a miostatina. Então, quando esse gene é expresso lá na célula muscular, ele vira um RNA mensageiro e vira uma proteína miostatina. Só que a sequência de DNA está errada. Então, a miostatina que é produzida não é ativa, não interage com o receptor nas células musculares. É uma sequência diferente. O que acontece com o boi? Ele fica extremamente musculoso, tá? Então, essa é uma das evidências, depois que se investigou geneticamente esse animal, é que se percebeu a diferença relacionada à sequência de RNA que codifica a miostatina. Então, essa raça, Belgian Blue, apresenta uma musculatura exageradamente desenvolvida. Estudos realizados após a descoberta da miostatina mostraram a presença de mutações na sequência de nucleotídeos da miostatina, tornando-a responsável pelo crescimento excessivo da massa muscular em suas linhagens. Então, no caso do Belgian Blue, aquele DNA que está lá no núcleo, que guarda consigo a sequência para síntese da miostatina, tem alguma coisinha errada nele. Está faltando. Veja que eu estou marcando uma das fitas aqui, né? Que está com alguns aminoácidos errados. Quando essa fita é desenovelada, para que ocorra a síntese proteica, ela está errada do lado de cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, o RNA mensageiro, que é moldado por aqui, também carrega consigo esses erros. Porque ele é justamente, como o próprio nome já diz, um molde do DNA. Esse DNA vai ser fora do núcleo, traduzido em proteína, aqui o núcleo celular, né, que tem os ácidos nucleicos. Ocorrerá a tradução desse RNA mensageiro pelo ribossomo e esses erros aqui presentes se conservam. Então, na hora de colocar o aminoácido, de fazer as ligações peptídicas nos aminoácidos dessa proteína que está saindo aqui, são colocados aminoácidos diferentes. O que acontece? Essa miostatina, quando vai para a circulação sanguínea, interagir com outras células musculares, por meio desse receptor, aqui, a miostatina ativa, quando chega aqui, ela não tem a mesma sequência que é necessária para ativar o receptor. Então é como se o Belgian Blue não tivesse miostatina circulante. E aí ele adquire essas características.
extremamente musculosas, né? Então, esse é um dos fatores que suporta a teoria de que a miostatina realmente influencia no crescimento da massa muscular e a manutenção da massa muscular. Depois, esse estudo se estende em camundongos. O aumento da miostatina circulante ocasiona perda intensa de massa muscular e tecido adiposo. Em camundongos com deleção do gene da miostatina, observa-se um aumento do número, hiperplasia e tamanho e hipertrofia das fibras musculares. Mais um termo para a gente revisar aqui. O que é a deleção? Esse camundongo que teve a deleção do gene da miostatina é um camundongo transgênico. Ele teve o seu DNA manipulado e aquele ponto responsável, ou um pequeno ponto responsável pela síntese da miostatina, foi retirado, sem o prejuízo dos demais genes do camundongo, tá? Então isso só eles conseguiram fazer um camundongo que tivesse esse gene deletado. Não funciona esse gene. Aí o camundongo tem um aumento da hipertrofia e um aumento do número, aumento no tamanho da fibra muscular, que é a hipertrofia, e o aumento no número de fibras musculares, que é a hiperplasia. Ele vai ficar igual o Belgian Blue. E isso já foi observado também nos camundongos. A deleção do gene da miostatina é acompanhada também por menor acúmulo de gordura. Finalmente, a inibição farmacológica da miostatina por anticorpo monoclonal causa hipertrofia e aumento da força muscular em camundongos adultos ou idosos. Então, quando o camundongo está adulto ou idoso, pode ser que ele tenha níveis maiores de miostatina. Se utiliza o anticorpo monoclonal, que vai se ligar à miostatina, é um anticorpo sintético, dá para fazer anticorpos sinteticamente, tá? Esses anticorpos se ligam à proteína e aquele efeito que está sendo observado, que é de pouca massa muscular, é revertido. Então isso já funcionou em animais, esses medicamentos, esses anticorpos monoclonais que serão um medicamento, já estão sob teste e até vocês formarem, com certeza, ele já terá sido aprovado. E aí você já vai ficar sabendo como é que ele funciona. Em situações fisiológicas, observou-se que o treinamento físico de ratos e camundongos promove a redução na expressão gênica da miostatina. Então, se você quiser diminuir seus níveis de miostatina, né, basta fazer exercícios físicos. As ações da miostatina também têm sido estudadas experimentalmente em várias condições patológicas, como insuficiência cardíaca, neoplasia, cirrose, distrofias musculares, uremia e denervação. Intensa perda de massa muscular pode ser observada em associação a neoplasias, né? Em estudos experimentais com indução de tumor em ratos, foi verificado um aumento significativo na expressão gênica e proteica da miostatina. Então, o interessante é que quando se verificam fatores que desencadeiam essa perda de massa muscular, ao verificar os teores de miostatina, tanto quanto a sua expressão gênica, quanto ao seu teor plasmático, ela está envolvida. Verificar a expressão gênica da miostatina é igual verificar o coronavírus, né? O mesmo exame. Só que o material coletado é diferente. Como é que funciona o caso do coronavírus? Lá no nariz da pessoa, né, tem se ela está contaminada, aqui no nariz eu tenho RNA viral. Só o RNA, porque é um vírus de RNA, né? Que saiu, né, da amostra. Então passa o suave aqui, pega esse RNA viral. E aí isso vai para um equipamento que a gente chama de PCR. Polymerase Chain Reaction. O que é uma polimerase?
Polimerase é quem polimeriza as coisas. Então, esse RNA, ele é transformado em DNA e multiplicado. Como é que ele faz isso? Ele precisa de alguns iniciadores. Quando eu conheço a sequência de DNA que eu quero amplificar, eu sintetizo os iniciadores aqui. Esses iniciadores vêm cá, andando para lá e para cá, né? Vão montando outra fita. Idêntica. E assim vai. Tá? Então, depois de um tempo, quando a minha reação em cadeia da polimerase já fez bastantes moldes aqui de RNA, né? Duplicou o RNA, triplicou, quintuplicou a quantidade, eu uso um reagente que tem afinidade pelas fitas de RNA. Então ele se intercala aqui no meio. No caso, então, de haver RNA viral e esses iniciadores aqui só multiplicam o RNA viral, porque fui eu que fiz esses iniciadores, eu sei a estrutura deles, e eu sei que eles só amplificariam o RNA viral. Esses indicadores que eu coloquei aqui em roxo são fluorescentes. Então eu verifico que naquele local, na placa, né, que eu uso no equipamento, desenvolve essa reação fluorescente. Então aí eu digo que o indivíduo estava contaminado com o vírus. Eu também posso pegar uma amostra do músculo do paciente. O que muda aqui? Essa amostra do músculo tem células musculares. Eu vou extrair o RNA dessas células musculares, né? Se eu tenho expressão gênica aumentada da miostatina, o RNA mensageiro da miostatina estava aqui no citoplasma sendo traduzido em proteínas, não estava? Como eu já expliquei para vocês que acontece. Então, esse RNA aqui, se eu utilizar os iniciadores para ele, e aí são iniciadores diferentes aqui, iniciadores laranjas, que funcionam só para o RNA da miostatina, esse RNA da miostatina vai ser amplificado. E todos os outros RNAs e DNAs que estão ali, ninguém vai mexer com eles. Por quê? Os iniciadores são feitos exclusivamente para a sequência de RNA mensageiro da miostatina. E aí, amplifica esse RNA da miostatina, eu jogo o reagente ali, e quanto mais RNA eu tinha nesse músculo, quanto mais RNA mensageiro associado à miostatina eu tinha nesse músculo, mais fluorescente fica o poço em que ocorreu a amplificação desse RNA. E é assim que eu consigo dizer, por exemplo, que tem mais expressão gênica da miostatina no idoso do que no adulto. Tem mais expressão gênica no adulto do que numa criança. Porque quando eu faço esse teste, retiro aí o RNA das células musculares do adulto, da criança e do idoso, a fluorescência é maior no idoso, porque ele tem mais miostatina nas suas células, né? Dá para verificar também o teor de miostatina no sangue. Mas essa técnica é muito mais eficiente. É por isso que ela é usada no coronavírus. É a detecção direta do RNA mensageiro associado à miostatina, que vai dar origem à miostatina. Então é como se indiretamente eu estivesse medindo o DNA que está aqui dentro do núcleo. Só que é o DNA funcional. Que se virou RNA mensageiro, vai virar proteína depois. Tá? Então é assim que é medida a expressão gênica das proteínas. PCR, tá? E utiliza-se o RNA mensageiro para fazer essa medida. A inibição da miostatina resultou em fenótipo com miofibrilas maiores. Então, quando a miostatina é inibida, nessa distrofia de Duchenne aqui, por exemplo, em camundongos,
As miofibrilas, que são as fibras musculares, ficam maiores e mais uniformes. Então, promove a melhora desse quadro clínico nos camundongos. Em resumo, os estudos experimentais em animais realizados em diversas condições patológicas mostram que a miostatina pode participar da redução da musculatura esquelética associada a doenças crônicas. Então vejam que a miostatina foi semelhante em homens rígidos. A expressão gênica da miostatina no músculo esquelético foi semelhante entre jovens e idosos, enquanto sua concentração sérica foi menor em idosos. Então, são duas coisas que têm que ser comparadas: a expressão gênica e concentração sérica. Pode ser que a concentração sérica seja menor, mas ela esteja tendo uma maior expressão gênica. Então, o que manda é a expressão gênica, a princípio. E mesmo que a concentração sérica seja menor, o idoso é que tem as perdas musculares. A administração de testosterona promoveu o aumento transitório da miostatina. Então vejam, e aqui você tem que começar a entrelaçar os conhecimentos, né? O testosterona é um lipídio. Então vejam que administrando um lipídio, que é um hormônio também, a concentração de miostatina aumenta. E o testosterona é um indutor da massa muscular, né? Participa disso. Será que a miostatina aumentou justamente para frear os efeitos de aumento de massa muscular do testosterona, adicionado de forma exógena, de uma fonte exógena? Então, depois de 20 semanas de tratamento, essa miostatina que tinha aumentado voltou aos níveis basais. Então, precisou fazer um tratamento de 20 semanas com testosterona. Depois de 20 semanas, é meio que o corpo percebe, talvez o corpo ache, né, que aquela concentração de testosterona é endógena, ele se acostuma com aquilo e aí diminui os teores de miostatina. E aí a massa muscular aumenta. Ou seja, um atleta que queira fazer, ou um paciente que precise de uma reposição da musculatura, se for usar testosterona, tem que usar por 20 semanas, no mínimo, para que a miostatina diminua novamente e o testosterona aí tem um efeito a longo prazo de estimulação da musculatura. Estes resultados sugerem que a miostatina pode atuar como um hormônio contrarregulador para refrear o crescimento muscular em resposta a estímulos anabólicos. E o corpo, de forma geral, funciona dessa forma. Se eu tenho algo que estimula, eu tenho algo que regula. Porque se eu não tenho esse sistema de freios e contrapesos, fica muito fácil da coisa sair do controle, né? Então, até que eu consiga corrigir algum problema, por exemplo, eu tive um trauma físico, isso expôs algumas proteínas que não deveriam ir para o sangue e foram. Se eu não tiver esse sistema de freios e contrapesos aí, eu posso sofrer as consequências disso muito rapidamente, né? Então, sempre há essa regulação. A gente viu lá no pâncreas, por exemplo, né? As enzimas pancreáticas, quando são sintetizadas como proenzimas, zimogênios, e são ativadas só lá no intestino. Porque se elas forem sintetizadas na forma ativa, dentro do pâncreas, elas digerem o órgão de dentro para fora. Então, talvez a miostatina tenha esse papel importante de frear o hormônio testosterona. Tá? Em homens com síndrome da imunodeficiência adquirida, SIDA, e perda de peso, esse pesquisador constatou aumento das concentrações sérica e muscular de miostatina e correlação inversa entre concentração de miostatina e massa magra do corpo. Vocês podem ver fotos, né, do Cazuza, por exemplo, como ele era magrinho.
Pode estar relacionado com a miostatina, segundo aquele pesquisador. Para promover, então, a inibição da miostatina em humanos, o único fármaco disponível é o anticorpo antimiostatina, denominado MIO-029, que está atualmente em avaliação em estudos clínicos de fase 1 e 2. Isso era em 2010. Certamente, ele já deve ter ido para a fase 3, depois desses 10 anos, quase 11 anos. Então, até vocês formarem, com certeza já estará aí disponível. E o anticorpo, como já expliquei também, vai se conectar à miostatina, impedindo que ela interaja com seus receptores. Tá? Então, as perspectivas futuras aí envolvem a utilização de anticorpos monoclonais antimiostatina, propeptídeo da miostatina, que é aquele peptídeo que fica ligado na miostatina, tá? Se eu coloco um peptídeo na circulação que é resistente à clivagem, ele vai, se liga à miostatina novamente, e aí eu tenho uma miostatina não funcional. E a utilização do antagonista folistatina, que ocupa o sítio de ligação da miostatina na célula. Os estudos em andamento abrem a perspectiva para a obtenção de fármacos que possam ser prescritos no tratamento da perda de massa muscular associada às doenças crônicas ou à idade. Estudos clínicos e experimentais sugerem que a inibição da miostatina possa representar opção terapêutica na preservação ou recuperação da massa muscular de pacientes com doenças crônicas que envolvem perda muscular e, depois desse medicamento também lançado no mercado, certamente o pessoal vai querer tomar isso do ponto de vista estético, né? Para aumentar a massa muscular, e isso vai dar problema danado. A Anvisa vai ter que regular isso aí, talvez, porque os estudos vão mostrar se há, de fato, efeitos adversos, né? Pode ser que haja. Dúvidas, sugestões, comentários, estou à disposição de vocês. Pois não? Uhum. Essa medicação viria na substituição, no caso? Você viu a utilização do testosterona, né? É um análogo do Isso. testosterona. Ele faz essa suplementação também para reativar a síntese de novos músculos. O testosterona tem uma ação bem mais completa, né, por tratar-se de um hormônio. Mas também é utilizado para recuperação e da massa muscular. Mas essa medicação seria bem mais específica no que diz respeito aí à recuperação da massa muscular em comparação ao testosterona. E traria também bem menos danos. E, a princípio, teoricamente, bem menos danos, porque existe uma homeostase corporal que deve ser respeitada. E quando se adicionam esses hormônios, isso deve ser feito de forma a reduzir os danos provocados por algo que o seu corpo não está esperando. Então, teores de testosterona. Esses pacientes que fazem a avaliação, a reposição de testosterona, eles quantificam testosterona primeiro para depois fazer? Ou só vai lá e aplica? O pessoal faz o exame antes? Acredito que não. Então, é aí que é o problema. Então, o paciente chega no prescritor, eu estou com isso, esse problema. Prescreve lá a reposição hormonal. Só que não mediu. E o ideal é medir e aplicar só o que falta, para aí o corpo não sentir tanto essa quebra de equilíbrio nas dosagens hormonais. E você viu, a administração de testosterona aumentou a miostatina por 20 semanas.
Então, quando é um estímulo exógeno, o corpo tenta manter o equilíbrio. Então, depois de 20 semanas é que a administração de testosterona, é que os níveis basais de miostatina reduziram, e aí talvez a testosterona fosse fazer o seu efeito na musculatura esquelética, para aumentar a musculatura esquelética. Então, pelos estudos que nós vimos aí nesse trabalho, demoraria bastante. A aplicação de testosterona teria que durar mais do que 20 semanas, que são 4 vezes 5, 20, 5 meses, né? Para poder ter algum efeito na musculatura. Enquanto que com o anticorpo seria direto. Entendi. Entendeu? Ficamos assim então, prova dia 26. Vou terminar a prova de vocês hoje aqui e já deixar no jeito. Falou. Ok. Bom dia. Bom dia para vocês aí, um excelente final de semana. Igualmente, professor.